Paz, igreja. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E Deus, Ele sempre esteve à procura dos verdadeiros adoradores. E é este que Ele está procurando aqui nesta manhã. Aquele que não adore simplesmente por um rito, mas Ele quer que brote do seu coração essa adoração. Ele quer que nesta manhã essa adoração ela flua do seu interior. Não porque hoje é uma manhã de domingo e você está acostumado a fazer isso. Porque senão você vai caminhar uma vida inteira e não vai entender o sentido de uma verdadeira adoração. O Senhor quer que brote nesta manhã do seu coração uma adoração e que você adore Ele em espírito e em verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu creio que o Senhor quer falar com a sua vida nesta manhã através desta palavra. Gênesis capítulo 16, vamos ler o versículo de número 13. Gênesis 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Amém? Talvez a palavra que os seguidores de Jesus mais ouvem é: o Senhor está contigo. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e alguém vem te dar uma palavra: o Senhor está contigo nesta causa. É o Senhor que peleja por você. Foi o Senhor que te escolheu. E talvez muitas das vezes é uma profecia de Deus para a tua vida e você está esperando. E você fala: o Senhor está me vendo. Os olhos do Senhor estão sobre a comunidade evangélica, Senhor dos Exércitos. Os olhos do Senhor sempre estiveram para as nossas vidas. Só que eu quero que você atente para um detalhe nesta palavra. Porque o olhar do Senhor, Ele não se desvia da sua vida um sequer segundo. Os olhos do Senhor, eles sempre estão fitos sobre você. E nós caminhamos, nós nos convertemos ao Senhor sempre com esta palavra:
o Senhor está conosco. E palavras são ministradas sobre a sua vida, o Senhor é contigo. Só que de nada adianta o Senhor estar comigo, o Senhor sempre está com os seus olhos fitos a mim, se eu não direcionar o meu olhar para Ele. Eu vejo nesse versículo aqui, na vida de uma mulher que caminhou uma longa jornada com pessoas de Deus. Se você olhar todo o contexto histórico aqui nesta palavra, você vai ver que está falando de Agar. E Agar, ela vivia com um homem e com uma mulher de Deus. Só que eu vejo uma diferença nesse versículo para a vida dela, porque ela fala bem assim: o Senhor é Deus que vê. Só que ela diz: agora eu olhei para aquele que me vê. Eu vejo como que se houvesse um start na vida de Agar, porque agora ela via as coisas diferentes. Agora eu não mais creio em Deus por causa de Abraão e de Sarai. Agora eu mesmo vi a Deus. Quando o Senhor teve uma palavra direcionada para a vida de uma mulher que é tida como a mulher samaritana, e ela começa a evangelizar então os povos daquela região, e os samaritanos então começaram a crer pelo testemunho daquela mulher. Mas vai ter um versículo que diz: nós ouvimos a tua pregação, nós ouvimos a tua palavra, mas agora nós não cremos só pela tua palavra, nós cremos porque nós mesmos vimos o Senhor Jesus. E há uma diferença de você caminhar com quem tem uma promessa de Deus. E há uma diferença de quando você mesmo vê aquele que fez a promessa. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Deus não quer que você somente caminhe com homens de Deus. Ele quer que você seja um homem e uma mulher de Deus. Ele quer que você desfrute daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Zaqueu, ele era um homem que muito tinha ouvido falar de Jesus. Só que no coração dele brotou um desejo de ver quem era Jesus. E então ele corre para um lugar onde Jesus havia de passar. E ele disse: eu vou ver Jesus, eu vou esperar Jesus passar por aqui, porque ele vai passar por aqui. E ele sobe numa árvore então, e o desejo dele era ver a Jesus. E quando Jesus passa por aquela localidade, então, Jesus olha para Zaqueu, lá em cima daquela árvore, e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
aquilo que Deus tem para as nossas vidas é muito mais além do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Talvez você se contente em apenas seguir a Jesus. Talvez você se contente em apenas participar do culto. Talvez você se contente em apenas louvar ao Senhor. Talvez você se contente em apenas ser um ministro da palavra. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida é muito mais além do que você pensa ou você imagina. Só que se você não olhar para aquele que te vê, promessas serão apenas promessas na sua vida. Promessas serão apenas promessas na sua vida. O desejo de se cumprir algo de Deus na sua vida será apenas um desejo. Mas a palavra de Deus nesta manhã, ela quer falar para você que tem um Deus que olha para a sua vida, tem um Deus que nunca se esqueceu de você, mas as coisas só vão ser diferentes na sua vida quando você olhar para aquele que te vê. Quando você olhar para aquele que te vê, você não vai ver dificuldade mais. Não existe situação adversa, não existe deserto que vai parar aquilo que Deus tem para você. Não vai ser as afrontas que te fazem, que vai te impedir de ver a Deus. Porque não é lá fora que você é afrontado. Às vezes você é afrontado por pessoas que caminham com você. Às vezes o que você menos imagina acontecer, às vezes aquela pessoa que está te abraçando na caminhada, às vezes é aquela que vai te decepcionar. Só que não se decepcione não. Porque o Deus que te vê, o Deus que te cuida, o Deus que te guarda, Ele vai até no deserto se for preciso. Se você estiver num deserto, Ele vai no deserto também, porque Ele quer que as coisas aconteçam na tua vida. Deus, Ele não quer sonhos frustrados para você. Ele não quer que aquilo que está sendo gerado dentro de você seja abortado. Você sabe o que aconteceu para Agar ver a Deus? Ela foi desprezada por Sarai. Agar estava gerando algo dentro de si. Ela estava gerando um projeto, um propósito, porque o próprio Deus disse para Agar: este que está sendo gerado dentro de você, através dele, eu vou fazer uma grande descendência. Era projeto de Deus aquela vida. Não era um sonho frustrado, não. Só que agora que Agar estava gerando, a palavra vai dizer que Sarai maltratou Agar. Desprezou Agar, porque ela estava gerando. Aquela que muito tinha caminhado com Agar,
aquela que poderia ser uma mulher de Deus na vida de Agar, então agora ela despreza Agar. E a palavra de Deus vai dizer que Agar então ela foge para o deserto. E o deserto talvez está acontecendo para vidas que estão aqui me ouvindo nesta manhã. Talvez você foi afrontado, talvez você foi desprezado, e talvez você está querendo não acreditar que Deus tem um propósito para a tua vida. Talvez você está pensando, Deus me fez uma promessa, e eu comecei a gerar dentro de mim uma promessa, mas agora eu me encontro num deserto. Mas agora eu estou decepcionado, eu não vejo mais que as coisas vão acontecer. Mas eu quero te dizer que até no deserto o Senhor Ele te vê. Você não pode se esconder dos olhos do Senhor. Se você for para as profundezas do mar, lá o Senhor vai te ver. Não tem lugar na terra, ou em cima da terra, ou no mar, no fundo do mar, que você possa se esconder dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor, Ele percorrem toda a terra, todo o céu, as profundezas das águas, e se for preciso, Ele vai até o mar, Ele vai nas profundezas do mar. Se Ele for preciso, como Ele foi no ventre de uma baleia, para ouvir a oração de um homem de Deus, Ele vai. Nada pode parar aquilo que Deus tem na sua vida. O deserto não é o fim para a tua vida. O deserto é só um encontro de Deus com você. E muitas das vezes nós vamos para o deserto, porque é no deserto que nós conhecemos o verdadeiro Deus. É no deserto que Deus se revela para os seus. É no deserto que nós aprendemos a caminhar com Deus. Porque ouvir falar de Deus é muito fácil. Deus, Ele não quer que você apenas ouça falar de Deus. Deus, Ele não quer que você apenas seja um pregador de palavras. Deus, Ele quer que nós vivamos intensamente, que nós caminhamos intensamente com Ele. Deus, Ele quer se revelar para nós. Deus, Ele quer que nós conheçamos Ele de verdade. E no deserto, o anjo do Senhor foi até Agar, visitou Agar e disse para Agar: Agar, eu vou fazer de você uma grande descendência na terra também. Mas agora, para que isso aconteça, volte até a tua senhora e humilha-te debaixo das mãos dela. Às vezes algumas coisas têm que acontecer para que as coisas aconteçam na nossa vida.
Às vezes é preciso nós nos humilharmos para vermos verdadeiramente Deus. Às vezes é preciso nós passarmos por um deserto para que Deus se revele para nós. Às vezes na bonança nós não conseguimos enxergar Deus. Às vezes na bonança nós vemos a nossa prosperidade. Na bonança nós pensamos no nosso bem-estar. Na bonança é fácil dizer que é crente, que é cristão. Mas no deserto se revela o verdadeiro cristão e o Deus do cristão. É no deserto. É no deserto. O versículo 7 do capítulo que nós lemos diz que o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vieste, para onde vais? E ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Quando nós somos afrontados, quando nós somos desprezados, acontece o que aconteceu com Agar. Nós caminhamos sem direção, nós estamos sem direção nenhuma. Nós estamos perdidos, porque o anjo se apresentou a Agar e pergunta para ela, da onde você vem e para onde você vai? Aonde você está indo, para onde você está caminhando? Deserto, ele é passageiro nas nossas vidas. Ele é passageiro na nossa vida. E o Senhor disse para Agar, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Eu não sei qual que é a sua situação. Talvez muitas promessas foram feitas e você está decepcionado porque você não vê as promessas cumpridas. Muitas palavras foram manifestas para a sua vida. Profecias talvez da boca para fora de homens sem compromissos com a palavra de Deus. E você está acreditando naquilo e não vê nada se cumprir. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Aquilo que você está gerando em você vai acontecer. Se foi Deus que colocou, que plantou no seu ventre algo para você gerar, vai acontecer. E se for preciso, se humilha, porque você vai ver a Deus, você vai ver a glória de Deus. E às vezes é preciso nós nos humilharmos, deixarmos de sermos orgulhosos, porque assim como Sarai errou, a Agar também errou. Porque quando ela viu que estava gerando algo e que Sarai não gerava filhos, então ela desprezou Sarai. Ela começa então a desprezar a sua senhora. Porque agora estava acontecendo algo na vida dela
que não estava acontecendo na vida de Sara. E eu quero conjecturar aqui, uma conjectura minha, talvez Agar até disse: você não tem promessa de Deus? Cadê o teu Deus que te prometeu algo e não está cumprindo? Eu agora estou gerando. Deus me deu o prazer de gerar. Então tanto Agar quanto Sarai erraram. E se for o caso, humilha-te e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. E eu quero que se cumpra o versículo de número 13 na sua vida. Que você veja aquele que te vê. Não adianta nós ficarmos naquela palavra, Deus está nos vendo. E o pastor vem aqui e prega, Deus é contigo. E daí na outra semana vem o pastor Adriano e prega, o Senhor é contigo. Mas você não consegue ver o Deus que te vê. E nesta manhã eu quero deixar esta palavra para a tua vida. Que você veja o Deus que te vê. O Deus que te vê. Amém? Quero convidar o pastor aqui para fazer uma oração pela igreja. E acredite que a promessa é fiel para a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Por causa dessa palavra, amados. Deus te vê, amém? Você crê que Deus te vê? Quero orar. Coloca a mão no seu coração. Quero agradecer o Leandro em nome de Jesus Cristo por essa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida de cada um aqui, Pai. Porque cada um eu creio, Pai, que há uma promessa do Senhor. E Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei, ó Pai, que muitas lutas, muita situação faz com que essas promessas parecem ter sido, Senhor, ó Pai, esquecidas por Ti. Mas Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor esteja restabelecendo, o Senhor esteja, Senhor, reafirmando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou. Porque aquilo que o Senhor falou, Pai, o Senhor garante. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que Deus, cada um deles, ó Pai, não venha apenas, Senhor, se cumprir as Tuas promessas, mas eles venham, Senhor, a conhecer como Deus que vê eles, o Deus que não esqueceu, o Deus, ó Pai, que vai, Senhor, aonde Ele estiver, Pai, para, Senhor, fazer valer a Tua palavra. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, e pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se revela, Pai, como Tu és na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus?